Olá, pessoal! Bem-vindo a este encontro de língua portuguesa. Hoje, no nosso encontro, temos um assunto, deixa eu colocar aí para vocês, apresentando um assunto da maior importância para você que vai prestar concurso. Pois bem, pronomes relativos regidos de preposição. Pronomes relativos regidos de preposição. Vamos ver? Acompanhe, observe. Vou abrir aqui a tela para você seguir e acompanhar. Veja a frase aí. O beco onde os ladrões saíram foi vasculhado. O que acontece? Né? O que acontece nessa frase aqui? Que eu tenho que beco, olha só aqui, beco é lugar. Está adequado o emprego do pronome relativo onde? Porque onde é para lugar. Acontece que nessa frase nós temos o verbo que veio depois do pronome cujos, aí o verbo saíram. E na regência, o que acontece? Observe. Quem sai, sai de. Então, essa frase, para que ela fique gramaticalmente correta, ela necessita da colocação da preposição exigida pelo verbo. Quem sai, sai de. Eu necessariamente coloco a preposição antes do pronome onde. Por isso que se fala pronome relativo regido de preposição. Veja como fica aí essa lacuna. Olhem só. Redação adequada. O beco de onde os ladrões saíram foi vasculhado. Quem sai, sai de. Não é opcional. Na norma culta escrita, eu obrigatoriamente coloco essa preposição, porque o verbo sair, que veio depois, assim pediu. Ok? Mais um exemplo aí para reforçar. Olha só. O candidato que votará é esse. Vamos lá? O que nós temos aí nessa frase? Nós temos o pronome relativo que, mas nós temos também o verbo votar. Então, pense aí, será necessário colocar uma preposição. Qual preposição? Aquela exigida pelo verbo votar. Então, como é que fica? Quem vota, vota em. Quem vota, vota em. Esse verbo que está aqui vai exigir a presença da preposição. Pois bem, então complete aí, né? O candidato em que votará. Quem vota, vota em. Legal? Então, pronome relativo regido de preposição. Esse é o tipo de assunto que aparece quando o examinador fala de emprego de pronomes, quando ele fala de regência, tá? Então, está ali. Às vezes, ele nem menciona o termo, nós é que temos que articular corretamente, juntar as duas coisas, ok? Muito bem. Tem mais, olha só. Lembre-se, pronome relativo que ele tem substitutos, o qual, a qual, os quais e as quais, ok? São substitutos do pronome relativo que. Pois bem, então o que acontece muitas vezes? É que eu posso colocar o pronome relativo que, como posso colocar o pronome relativo o qual. Deixa eu melhorar, deixar mais bonitinho aqui para vocês olharem. Eu posso colocar tanto o pronome relativo que, como o pronome relativo o qual. Só que nessa construção, e é o nosso assunto aqui, eu tenho um verbo que exige a presença de uma preposição. Acabamos de ver, quem vota, vota em. Então, como é que fica? Desse jeito eu não posso. O candidato o qual votará. Essa construção, do ponto de vista da norma culta, está errado. O que está errado? Exatamente a ausência da preposição. A forma correta, portanto, é, olha aí, o candidato no qual votará. O que aconteceu aí? Quem vota, vota em. Em mais o, que faz parte ali do pronome relativo, dá o no. Então, ó, em mais o dá no. Juntamos, portanto, pronome relativo regido de preposição. Sempre
que eu tiver um verbo que exige a preposição, eu vou ter que juntar. E se aparecerem os substitutos, o qual, a qual, os quais, as quais, eu vou ter que somar essa preposição com esse ou, com esse a, que inicia o pronome relativo. Legal? Muito bem. Tem mais? Claro que tem. Acompanhe aí na sua tela. Você vai treinar, eu trouxe aqui frases para que você faça o quê? Pare a sua tela, complete as lacunas. Vejam que eu coloquei aqui nesses exemplos tanto o relativo que, quanto o seu substituto, o qual, a qual, os quais, as quais. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos observar o comportamento do verbo que vem depois e completar aí pronome relativo regido de preposição. Pare a sua tela, complete e vamos conferir a resposta. Muito bem. Olha aí, são poucos os dados de que a polícia dispõe. Quem dispõe, dispõe de. E se for com relativo os quais, eu somo o de mais o os e vai dar o dos quais. Legal? Muito bem. Próximo, olha aí, desconheço o processo a que o ministro se referiu. O que acontece aí? Que quem se refere a. Obrigatória a presença dessa preposição. Somei a preposição a, quem se refere a, mais o relativo o qual. E aí vem ao qual. Tranquilo, não é? Pois bem. Próximo. A mesa a que se sentou estava cheia de velas acesas. Professora, eu achei que era em que se sentou. Quem se senta em. Claro que pode se sentar em. Só que se sentar em significa ficar em cima da mesa. Nessa frase, observe, dá para ficar em cima da mesa? Dá, né? Vai do gosto de cada um. Mas convém que se sente a, que significa em volta. E aí nós temos um verbo, o verbo sentar-se, que admite mais de uma regência. Só que de acordo com a preposição escolhida, o sentido muda. Sentar-se em significa em cima e sentar-se a significa em volta. E aí você vai ficar atento. O examinador fala que fique gramaticalmente correto. As duas formas, sentar-se em ou sentar-se a, estão gramaticalmente corretas. Mas que trate do sentido adequado para o contexto ou que seria mais conveniente nesse caso sentar-se a. Essa é a resposta esperada, pelo menos do examinador, né? Ele, normalmente o examinador numa situação como essa, ele vai esperar o sentar-se a. Legal? Muito bem. Tem mais? Vamos ver? Olha só. Questão de concurso. Vou abrir a tela para você observar e você vai acompanhar comigo aí em casa. Assinale a alternativa em que a expressão entre parênteses substitui com correção a expressão destacada na frase. Letra A. A informação é disposta em um ambiente no qual pode ser acessada de forma não linear. B. Textos que pudessem estar disponíveis em rede. C. Recuperação de informações ligadas especialmente à pesquisa acadêmica que eram lineares. D. Isso acarreta uma textualidade que funciona por associação. E E. Esse conceito está ligado a uma nova concepção de textualidade, na qual a informação é disposta em um ambiente. Muito bem. O que o examinador está pedindo para nós? Vamos lá para o enunciado. Assinale a alternativa em que a expressão entre parênteses. Então, vamos ver aqui as expressões entre parênteses. Em que a expressão entre parênteses substitui com correção a expressão destacada na frase. Expressão destacada na frase é essa que aparece aqui em negrito, tá? Muito bem. Ele está pedindo para nós, portanto, que nós troquemos o que está ali destacado na frase por aquilo que está entre parênteses e que mantenha a correção. Vamos ver?
A informação é disposta em um ambiente no qual pode ser acessada de forma não linear. O ambiente pode ser acessada em algum lugar. Ele sugere trocar no qual por em que. Está correto? Não sei ainda. Vamos ver as demais. B, textos que pudessem estar disponíveis em redes. Textos cujos pudessem estar disponíveis em rede. Estranho isso, não é? C, recuperação de informações ligadas especialmente a pesquisas acadêmicas que ou aonde eram lineares. Será? Esse aonde? D, isso acarreta uma textualidade que funciona ou na qual funciona. E esse conceito está ligado a uma nova concepção de textualidade na qual a informação ou em cuja a informação. Pare a sua tela, faça a sua aposta e vem aqui corrigir comigo. Muito bem. Então, mais aí, parou a tela? Escolheu? Registrou? Vamos ver a resposta? Olha só, é a letra A mesmo, né? A letra A é a única possível. Olha, nós não temos um no qual aqui. O que é o no? É o em mais o o. Hã? Em mais o o. Então, está aqui a preposição em e o qual nós podemos trocar pelo que. Então, está certa aí a nossa resposta. A informação é disposta em um ambiente no qual pode ser acessada em um ambiente, nesse ambiente, no ambiente, ser acessada em algum lugar. Está correto aí, portanto, né, trocar no qual por em que. São sinônimos, corretíssimo. Pois bem, essa é a nossa resposta correta. Ela que está certíssima. E vamos ver as demais? Olha o que acontece aqui. Está aí para você a correção das demais. Textos que pudessem. Eu não posso usar o cujos, até porque cujos teria que ter um substantivo depois, não teria um verbo jamais. Não aparece verbo depois de cujo. Depois de cujo é um substantivo. Né? No lugar de que, eu coloco o sinônimo, os quais. C, a recuperação de informações ligadas especialmente a pesquisas acadêmicas que eram, ele está falando aqui, né, de informações, olha aqui o verbo no plural, informações que eram as quais. Eu não posso usar aqui o aonde, primeiro que informações ali não é o lugar, ele não está falando de lugar nesse contexto. E tem esse A aqui, né, que dá ideia de movimento, tem nada a ver com o contexto. Portanto, troco pela expressão sinônima as quais eram. D, isso acarreta uma textualidade que funciona por associação. Que funciona o que está sozinho, ele não está regido de preposição. Então, não faz sentido eu usar esse na. O na é o em mais a. Há uma preposição embutida aí. Eu só usei o que? Eu não. O examinador ali na frase só usou o que? Então, qual é o sinônimo? É a qual. Textualidade a qual. Ok? E na letra E, esse conceito está ligado a uma nova concepção de textualidade na qual ele sugere trocar por em cuja, para começar, em cuja a. Olha só, eu não posso ter depois do cuja, o a, cuja a, cujo o, por aí eu já resolveria a questão. Está errado. Cujo, dá ideia de posse, também não cabe, não é esse o contexto. Nós vamos buscar a expressão sinônima, que é o em que, em mais a, da na. Eu uso tanto o em que como o na qual, que é sinônimo. Muito bem? Então, aí, questão resolvida, questão inteirinha, tratando de pronome relativo, se regido ou não de preposição. E questões como essa, você que vem estudando sabe que aparece demais em prova, não é? Vamos lá. Mais uma questãozinha aí para você conferir. Olhem só, abrindo a nossa tela com a questão.
O conhecimento, se referir ao profissional, se faz presente nas pessoas, valores não são materiais. Então, nós temos aí duas lacunas, vejamos o que diz a questão. Assinale a opção que, segundo o registro culto e formal da língua, preencha as lacunas acima. Muito bem. Você em casa vai parar a sua tela, vai fazer a sua escolha e vai retornar aqui para nós conferirmos a resposta. Muito bem, vamos lá? Escolheu? Olhem só, está aí, é a letra C, é ela a nossa resposta corretíssima. Para começar. Quem se refere a. Eu necessariamente teria que colocar a preposição. Nós vimos aqui, pouco antes, que pronome relativo, regido de preposição. O verbo que veio depois, se referir a. Quem se refere a. Então, eu já eliminaria a letra A, já eliminaria... Opa, deixa eu melhorar aqui. Né? Já obrigatoriamente teria que ter essa preposição A. Então, já eliminaria A, B, D e a E. Ora, ficou fácil assim, professora? É uma questão fácil, mas é para você guardar, para você, você treinar aí a questão do pronome relativo. E nunca é demais lembrar, porque cai bastante, cujos os, tá vendo aqui, ó? Lembre-se, se na tua prova aparecer cujo o, tá errado. Nem leia o resto, está errado. Né? O cujo não admite artigo depois. Nem artigo antes, nem artigo depois. Porque se ele admitir artigo antes, ele já não é mais pronome relativo. Ok? Bom, questão tranquila, né? Mas fica aí registrado. Pronome relativo, regido de preposição, para você continuar a aprofundar seus estudos. E nos encontramos na nossa próxima aula de língua portuguesa. Pessoal, um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.